professora da minha filha me ligou furiosa e gritando dizendo, sua filha tirou outro A. Ela disse isso como se a Zara tivesse cometido um crime. Isso não é uma boa notícia? Eu perguntei. Nenhum aluno de pele escura jamais teve uma nota tão alta nos meus 23 anos ensinando cálculo avançado. Ela deve estar recebendo ajuda. Respondi que minha filha estuda 6 horas todas as noites. Mas ela insistiu. Alguém está passando as respostas para ela. Tenho observado ela durante as provas. Ela termina rápido demais porque sabe a matéria. Eu disse que isso era impossível, mas ela retrucou. Esses conceitos são extremamente avançados. Fiz ela resolver problemas na lousa hoje. Ela acertou, mas deve ter decorado as soluções antes. Ou ela entende de cálculo. A professora continuou. Senhora Johnson, sei que quer acreditar que sua filha é superdotada, mas vamos ser realistas. Separei ela dos outros alunos, verifiquei a calculadora, vigiei como um gavião. Ainda não descobri o sistema dela, mas vou descobrir. Eu disse que o sistema dela é estudar, mas ela rebateu dizendo que já ensinou centenas de alunos e sabe quando algo está errado, reclamando que Zara nem faz perguntas na aula. Ela não precisa, eu disse. Todo mundo precisa de ajuda com cálculo. Os alunos brancos e asiáticos perguntam o tempo todo, e sua filha fica lá sentada fingindo que entende tudo. Sugeri que talvez ela realmente entenda. A senhora Holloway suspirou como se eu fosse uma criança. Vou solicitar que ela faça a próxima prova na sala do diretor, sozinha, sem calculadora. Concordei. Zara fez a prova isolada e tirou outro A+. A senhora Holloway ou de novo dizendo que ela decorou a prova de alguma forma. Perguntei como ela faria isso, e ela disse não saber, mas que não havia outra explicação. Ela decidiu mudar para uma versão diferente da prova na próxima vez. Zara fez a versão diferente e tirou nota máxima. Recebi outra ligação furiosa recomendando que ela fosse removida do cálculo avançado por desonestidade acadêmica, mesmo sem provas. Ela alegou que estava atrapalhando os outros alunos, que questionavam por que não conseguiam notas tão altas. Respondi, talvez porque minha filha seja mais inteligente que eles. A senhora Holloway disse que isso não ajudava, e que pais de outros alunos estavam reclamando, insinuando que se Zara não estava colando, ela estava recebendo tratamento especial. Então, ou ela está colando, ou você está ajudando ela a colar. Eu disse que nunca faria isso, mas ela deve estar colando porque é negra. Eu a confrontei, e ela tentou recuar dizendo que era apenas um fato que nenhum aluno negro tinha tirado notas tão altas em 23 anos. Perguntei sobre os alunos negros anteriores, e se ela os acusou quando foram bem. Ela admitiu que eles não foram tão bem assim, mas silenciou quando questionada. Ela insistiu que precisava proteger a integridade de sua sala de aula. Comecei a frequentar as reuniões do conselho escolar, e descobri que a senhora Holloway tinha reclamado de 3 outros alunos negros em anos anteriores. Destiny Williams, acusada de plágio, mudou para matemática regular. Jordan Davis, acusado de copiar lição de casa, largou a matéria. Malik Turner, testado isolado tantas vezes que desenvolveu ansiedade e mudou de escola. Encontrei com os pais deles e comparamos anotações. Eram as mesmas frases. Não faz perguntas, termina muito rápido, deve estar recebendo ajuda. O diretor não quis ouvir, defendendo a senhora Holloway como a professora mais experiente e dizendo que suas preocupações eram válidas. Eu disse que a única preocupação dela era que minha filha é negra e boa em matemática, o que é uma acusação séria, assim como acusar minha filha de colar sem provas. Ele disse apenas que ela estava sendo minuciosa. No semestre da primavera, chegou o exame qualificatório da Olimpíada Internacional de Matemática. Os melhores de cada estado competem nacionalmente, monitorados por avaliadores externos e filmados, sem possibilidade de acusações. Zara se inscreveu. A senhora Holloway descobriu e me ligou imediatamente dizendo que ela não podia fazer o exame porque não estava pronta, e falhar feriria sua confiança. Eu disse para deixá-la tentar. Eu proíbo como professora dela. Lembrei que ela não podia proibir testes padronizados. Ela argumentou que se Zara falhasse, refletiria mal no ensino dela. Perguntei. Achei que ela estivesse colando. Como o fracasso dela refletiria em você? Ela gaguejou que só achava que ela não deveria fazer. Zara fez o exame mesmo assim, e ficou entre os 5 melhores do estado, e foi a única aluna da escola a se qualificar para as nacionais. O jornal quis fazer uma matéria e entrevistou a senhora Holloway sobre sua aluna estrela. Sempre soube que a Zara era especial, disse ela ao repórter. Eu a forcei bastante porque vi o potencial dela. Alguns professores poderiam ter duvidado, mas eu nunca duvidei. O artigo falou extensivamente sobre como ela nutriu o talento das e o quanto estava orgulhosa. Outros pais começaram a pedir transferência para a turma dela. O superintendente do distrito ligou pessoalmente para parabenizá-la e mencionou que ela estava sendo considerada para professora do ano. Então, encaminhei ao superintendente todos os e-mails que a Sway tinha me enviado, com todas as acusações. Cada correio de voz com a acusação que ela deixou. Cada correio de voz onde ela dizia que Zara devia estar colando. Cada acusação sobre receber ajuda. Cada alegação de que nenhum aluno negro jamais tinha tirado notas tão altas. Cada insistência de que minha filha não poderia possivelmente entender cálculo sozinha. O escritório do superintendente confirmou que recebeu meu e-mail em 1 hora. O assistente dele ligou para agendar uma reunião para a manhã seguinte. Passei aquela noite organizando cópias impressas de tudo, minhas mãos tremendo enquanto organizava meses de documentação. Cada e-mail parecia mais pesado que o anterior, prova do que Zara tinha suportado enquanto eu tentava trabalhar dentro do sistema. A expressão do Dr. Pearson mudou enquanto lia os e-mails em nossa reunião. O interesse profissional mudou para desconforto visível. Ele pediu permissão para encaminhar tudo para o oficial de conformidade do distrito, explicando que isso se enquadrava nos protocolos de investigação de discriminação. Concordei imediatamente. A oficial de conformidade ligou naquela tarde. O nome dela era Diane Huit. Ela agendou uma entrevista formal e explicou que a investigação levaria várias semanas. Ela me pediu para não discutir detalhes publicamente, enquanto reuniam informações de várias fontes. Entendi a necessidade de discrição, embora parte de mim quisesse gritar isso de todos os telhados. Zara chegou da escola relatando que a senhora Holloway parecia distraída durante a aula, nervosa, mal fazendo contato visual com os alunos. Não contei a Zara sobre a investigação ainda. Queria protegê-la da decepção se nada resultasse disso. Diane me entrevistou por 2 horas. Ela gravou tudo e tomou notas detalhadas sobre cada incidente. Ela perguntou especificamente sobre os outros alunos negros que a senhora havia mencionado. Forneci informações de contato para as famílias Williams, Davis e Turner. Na semana seguinte, Diane contatou cada família. Marina me ligou animada para relatar que alguém estava finalmente levando as experiências deles a sério. Ela disse que Reed começou a chorar durante a entrevista porque se sentiu tão impotente vendo Jordan sofrer. 3 pais brancos também se apresentaram, mencionando que seus filhos se sentiam desconfortáveis com a forma como a senhora Holloway falava sobre alunos negros. A senhora Holloway foi colocada em licença remunerada, aguardando o resultado da investigação. Um substituto assumiu sua turma de cálculo avançado. Zara relatou que o substituto era encorajador e apoiador,
tratando todos os alunos com respeito. O contraste destacou o quão anormal o comportamento da Sra. Holloway tinha sido. O repórter do jornal que escreveu o artigo original contatou o distrito pedindo comentários. O distrito divulgou uma breve declaração sobre a revisão de preocupações em relação a um professor, sem nomear a Sra. Holloway especificamente. Recebi um e-mail anônimo de alguém alegando ser um ex-colega dela descrevendo padrões semelhantes com alunos negros ao longo dos anos, que administradores anteriores haviam ignorado. A pessoa tinha medo de se apresentar publicamente, mas queria que eu soubesse que isso vinha acontecendo há muito tempo. Diane agendou uma entrevista de acompanhamento para discutir o e-mail anônimo. Ela perguntou se eu sabia de outras testemunhas. Mencionei os pais brancos que recentemente se apresentaram e sugeri que ela falasse diretamente com alunos atuais e antigos. A investigação se expandiu para incluir dezenas de entrevistas. Um padrão surgiu da Sra. Holloway tratando alunos negros com suspeita, enquanto elogiava alunos brancos e asiáticos pelas mesmas conquistas. Vários alunos descreveram comentários dela sobre quem naturalmente se destaca em matemática. 3 semanas depois, Diane entrevistou a Sra. Holloway. De acordo com o resumo do relatório de conformidade que recebi mais tarde, a Sra. Holloway defendeu suas ações como manutenção dos padrões acadêmicos e insistiu que tratava todos os alunos igualmente. A competição nacional da Olimpíada de Matemática aconteceu enquanto a investigação continuava. Zara viajou com a equipe estadual para competir. Ela teve um bom desempenho, embora não tenha ficado entre os 10 melhores nacionalmente. Estar perto de outros alunos matematicamente talentosos que respeitavam suas habilidades ajudou a curar parte do dano do tratamento da Sra. Holloway. O conselho escolar realizou uma sessão fechada para revisar as descobertas preliminares enquanto Zara estava nas nacionais. Marina Reed e eu participamos do período de comentários públicos antes. Cada um de nós falou por 3 minutos sobre as experiências de nossos filhos. O conselho não tomou decisões imediatas, mas agendou uma sessão de acompanhamento para 2 semanas depois. O presidente do conselho reconheceu que a investigação revelou padrões preocupantes, que exigiam consideração cuidadosa e resposta apropriada. O advogado da Sra. Holloway enviou uma carta ameaçando ação legal se ela fosse demitida. A carta argumentava que seus métodos de ensino eram protegidos pela liberdade acadêmica e que a investigação era tendenciosa. A equipe jurídica do distrito revisou as evidências e determinou que o caso de discriminação era forte o suficiente para resistir ao desafio. Zara lutou contra a ansiedade enquanto o ano letivo terminava. Ela tinha pesadelos sobre ser acusada de colar. Sentia que tinha que provar a si mesma constantemente. Encontrei um terapeuta especializado em ajudar estudantes de cor a processar experiências com preconceito em ambientes educacionais. A terapia ajudou Zara a articular sentimentos que vinha reprimindo o ano todo. Ela admitiu que começou a duvidar de suas próprias habilidades porque as acusações da Sra. Holloway eram tão persistentes. Ouvi-la dizer isso partiu meu coração e fortaleceu minha determinação de ver isso até o fim. 4 semanas após o início da investigação, Diane concluiu seu relatório e o enviou ao superintendente, com recomendações. Ela encontrou evidências substanciais de tratamento discriminatório com base na raça. Ela recomendou ação disciplinar formal, incluindo treinamento obrigatório e status probatório. O Dr. Pearson agendou outra reunião comigo para discutir as descobertas antes de torná-las públicas. Ele reconheceu que o distrito falhou com esses alunos ao não investigar o padrão antes. Ele pediu desculpas diretamente pelo dano causado a Zara e às outras famílias. Explicou que a Sra. Holloway enfrentaria repreensão formal, treinamento obrigatório sobre viés, perda de sua atribuição de cálculo avançado e 2 anos de status probatório com observações regulares em sala de aula. Ela não seria demitida devido às proteções de estabilidade e requisitos do contrato sindical, mas seu avanço na carreira estava efetivamente encerrado. Senti-me em conflito sobre o resultado. Parte de mim queria a Sra. Holloway demitida completamente. O Dr. Pearson me assegurou que o status probatório significava que quaisquer reclamações futuras resultariam em procedimentos de rescisão imediata. A indicação de professora do ano foi retirada. O distrito emitiu uma carta formal para o arquivo pessoal da Sra. Holloway documentando o padrão discriminatório. Isso se tornou parte de seu registro permanente de emprego e a seguiria se ela tentasse se transferir para outro distrito. O conselho escolar votou para implementar novas políticas exigindo documentação de preocupações de integridade acadêmica, treinamento obrigatório sobre viés para todos os professores e um processo formal para alunos e famílias denunciarem tratamento discriminatório sem medo de retaliação. O distrito estabeleceu um comitê de revisão para examinar dados históricos de disciplina e acompanhamento acadêmico em busca de disparidades raciais. Este comitê relataria as descobertas anualmente e recomendaria mudanças políticas para abordar quaisquer padrões descobertos. Marina, Reed e eu nos reunimos com o superintendente para discutir como as novas políticas seriam aplicadas. Ele se comprometeu com relatórios públicos trimestrais sobre o progresso da implementação. O jornal publicou uma matéria de acompanhamento sobre o resultado da investigação e as mudanças nas políticas. Dessa vez, nos entrevistaram sobre nossa defesa. Falamos com cuidado sobre responsabilizar as instituições enquanto protegíamos a privacidade de nossos filhos. Vários professores entraram em contato em particular para nos agradecer por falarmos. Disseram que testemunharam o comportamento da Sra. Holloway, mas não sabiam como lidar com isso. A validação deles pareceu importante, embora eu desejasse que tivessem falado antes. Zara terminou o ano letivo com notas A, incluindo seu APAES em cálculo avançado com o professor substituto. Ela fez o exame AP e tirou 5, a pontuação mais alta possível, fornecendo mais uma validação externa de suas habilidades. A Sra. Holloway enviou um breve pedido de desculpas por escrito como parte de seu acordo disciplinar. O pedido de desculpas foi curto e não reconheceu realmente o dano específico que ela causou. Pareceu vazio, como palavras escritas para satisfazer um requisito em vez de remorso genuíno. Li uma vez e coloquei em uma gaveta. Não compartilhei com a Zara porque pareceria mais doloroso do que curativo ver um gesto tão vazio depois de tudo o que ela suportou. O verão chegou e Zara se matriculou em um programa de matemática em uma universidade próxima para alunos do ensino médio superdotados. O programa durou 6 semanas com aulas 5 dias por semana. Levei-a ao campus naquela primeira manhã e a observei entrar no prédio com sua mochila. Ela se virou uma vez para acenar para mim, sorrindo mais do que eu via há meses. Quando a busquei naquela tarde, ela falou sem parar sobre os problemas em que tinham trabalhado e os outros alunos de sua turma. Ela fez amizade com alunos que compartilhavam sua paixão pela matemática, crianças que entendiam como era ver padrões em números e se entusiasmar com provas. O ambiente celebrava suas habilidades em vez de questioná-las.
Ela voltava para casa energizada em vez de drenada. Agosto trouxe o lançamento do programa de treinamento sobre viés do distrito. Todos os professores tiveram que completá-lo antes do início do novo ano letivo. O currículo abordava especificamente suposições sobre habilidades dos alunos com base na raça e o dano causado por preconceitos não examinados. O treinamento incluiu estudos de caso que pareciam familiares, embora os nomes tivessem sido alterados. Perguntei-me se os professores reconheciam os padrões de suas próprias escolas. Marina me ligou uma tarde no final de agosto. Destiny tinha decidido voltar para as aulas de matemática avançada, para seu último ano. Ela se sentia mais confiante de que as novas políticas a protegeriam. A voz de Marina tremia de emoção enquanto me contava. Isso pareceu uma vitória significativa, embora Destiny tivesse perdido 2 anos de cursos avançados que nunca poderia recuperar. Ligou alguns dias depois com notícias diferentes. Jordan escolheu ficar na matemática regular e focar em outras matérias onde se sentia mais confiante. E respeitou essa decisão. Nem todo aluno quer voltar para o ambiente onde foi prejudicado. Isso também é válido. Jordan encontrou sua paixão na história e na literatura. Ele estava prosperando nessas aulas. A família de Malik decidiu não participar além de sua entrevista inicial. Escolheram seguir em frente em sua nova escola em vez de revisitar o trauma. Entendi a escolha deles, embora parte de mim desejasse que tivéssemos suas vozes como parte do registro público. Às vezes a cura significa deixar ir em vez de lutar. O último ano de Zara começou com um professor de cálculo avançado diferente. O Sr. Harry Williams a tratou com respeito e encorajamento, desde o primeiro dia. Ele a chamava na aula sem suspeita. Elogiava seu trabalho sem surpresa. Ela ainda estava processando a ansiedade do ano anterior, no entanto. A terapia continuou a ajudá-la a separar o preconceito da Sra. Holloway de seu próprio valor e habilidades. Alguns dias eram mais difíceis que outros. O Comitê de Revisão de Dados do Distrito divulgou seu primeiro relatório em setembro. Os números mostraram disparidades raciais significativas na matrícula em cursos AP e decisões de acompanhamento avançado. Alunos negros e latinos estavam subrepresentados em programas avançados, mesmo quando tinham pontuações de teste e notas semelhantes às de alunos brancos e asiáticos. O relatório recomendou mudanças nas políticas para abordar como os alunos eram identificados para programas avançados e como as preocupações de integridade acadêmica eram documentadas. Os dados tornaram visível o que famílias como as nossas haviam experimentado por anos. O distrito me convidou para participar de seu comitê consultivo de equidade como representante dos pais. O convite veio em um e-mail do Dr. Pearson. O comitê se reunia mensalmente para revisar políticas e fazer recomendações. Aceitei, apesar do compromisso de tempo. O trabalho de mudar sistemas é contínuo e requer atenção sustentada de pessoas dispostas a pressionar por responsabilidade. Eu não podia consertar tudo, mas podia continuar aparecendo. A Sra. Holloway foi transferida para ensinar geometria regular em uma escola de ensino médio diferente no distrito. Ela se afastou dos alunos avançados e recebeu observações administrativas regulares. Alguns pais em sua nova escola expressaram preocupação quando souberam da investigação. O distrito manteve que a estava monitorando de perto. Perguntei-me se o monitoramento rigoroso seria suficiente ou se ela encontraria novas maneiras de prejudicar os alunos quando as pessoas parassem de vigiar. Zara começou a trabalhar nas inscrições para a faculdade em setembro, passando os fins de semana na mesa da cozinha com o laptop aberto nos portais de inscrição. Ela escreveu redação após redação sobre sua paixão pela matemática. Mas as palavras pareciam incompletas sem reconhecer o que ela havia sobrevivido para chegar aqui. O primeiro rascunho evitou mencionar a Sra. Holloway inteiramente, focando apenas em seu amor pela resolução de problemas e pensamento abstrato. Ela me mostrou e perguntou se parecia honesto. Eu disse a ela que a verdade importa, mesmo quando é difícil escrever sobre ela. Ela começou de novo, dessa vez abordando como aprendeu a advogar por si mesma, quando figuras de autoridade questionavam suas habilidades com base na raça em vez de evidências. A redação descrevia estudar 6 horas todas as noites, não apenas para aprender cálculo, mas para provar que merecia estar naquela sala de aula. Explicava como ser acusada de colara e ensinou que a excelência às vezes exige defender a si mesmo contra pessoas que se recusam a ver seu valor. Vários meses depois, após as aprovações começarem a chegar, agentes de admissão de 3 universidades diferentes mencionaram sua redação especificamente durante as entrevistas para bolsas de estudo. Disseram que a resiliência e a autodefesa dela os impressionaram tanto quanto suas notas perfeitas e pontuações nos testes. Um deles disse a ela que muitos alunos enfrentam discriminação, mas poucos desenvolvem a coragem de nomeá-la claramente e continuar avançando de qualquer maneira. Na primavera seguinte, a equipe da Olimpíada de Matemática do nosso estado teve um desempenho melhor do que o esperado na competição nacional. 2 alunos ficaram entre os 20 melhores, e o programa recebeu maior financiamento e apoio do Departamento de Educação do Estado. Zara se ofereceu para orientar alunos mais jovens interessados em matemática de competição, reunindo-se com eles 2 vezes por mês para trabalhar em problemas práticos e estratégias de competição. Ela me disse que sentia que era importante criar o ambiente de apoio que ela desejava ter tido desde o início. Os alunos mais jovens a admiravam, fazendo perguntas sem medo de serem julgados ou acusados. Ela os encorajava a confiar em suas habilidades e a falar quando soubessem a resposta. Observando-a ajudar um calouro nervoso a trabalhar em uma prova complexa, vi ela transformar a dor em propósito. A mentoria deu a ela uma maneira de pegar algo prejudicial e usar para ajudar outros a evitar experiências semelhantes. 3 meses após o início do novo ano letivo, Diane me ligou numa tarde de terça-feira. O escritório de conformidade do distrito havia recebido 2 reclamações sobre a Sra. Holloway de pais em sua nova escola. Ambas as reclamações descreviam preocupações sobre como ela falava com alunos de cor em suas aulas de geometria. Um pai relatou que a Sra. Holloway questionava se seu filho realmente entendia ao material, apesar de suas notas consistentes nos testes. Outro descreveu a Sra. Holloway, expressando surpresa pelo fato de sua filha conseguir explicar uma prova geométrica tão claramente. O status probatório significava que essas reclamações desencadeavam uma investigação imediata, em vez de serem descartadas ou adiadas. Diane explicou que o distrito estava levando a reclamação a sério, porque o padrão que documentamos agora fazia parte do registro oficial da Sra. Holloway. A investigação anterior tornou mais difícil para os administradores ignorarem preocupações contínuas, ou atribuí-las a mal-entendidos. Ela me garantiu que as novas famílias receberiam apoio e que as práticas de sala de aula da Sra. estavam sendo observadas com mais cuidado. A ligação de Diane me lembrou que nossa defesa havia criado mecanismos de responsabilidade que protegiam outras famílias. O padrão que documentamos seguiu a Sra. Holloway para sua nova posição.
tornando seu comportamento visível para administradores que, de outra forma, poderiam ter descartado reclamações individuais. O sistema não era perfeito, mas era melhor do que antes, quando as famílias enfrentavam discriminação sozinhas, sem memória institucional ou apoio. Agradeci a Daiane por me manter informada e pedi a ela que avisasse as novas famílias, que não estavam sozinhas nessa experiência. Ela prometeu conectá-los com recursos e garantir que a investigação procedesse minuciosamente. O envelope grosso da universidade de primeira escolha da Zara chegou numa tarde de sexta-feira em dezembro. Ela o abriu na mesa da cozinha com as mãos trêmulas, tirando a carta de aceitação e a oferta de bolsa de estudos. A carta mencionava especificamente sua excelência demonstrada em matemática e seu desempenho na Olimpíada de Matemática. A bolsa cobria a mensalidade integral mais uma ajuda de custo para livros e oportunidades de pesquisa. Zara leu a carta 2 vezes. Depois olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eram lágrimas de felicidade, lágrimas de alívio, lágrimas de validação. Ela havia trabalhado tanto por este momento, estudando através da dúvida, acusação e isolamento. A aceitação provava o que eu sempre soube, mas o que a senhora Holloway tentou negar. Zara pertencia à matemática avançada. Ela merecia estar lá. Suas habilidades eram reais e reconhecidas por pessoas que realmente entendiam a excelência matemática. Levei a carta de aceitação a uma loja de molduras no dia seguinte, e escolhi uma moldura preta simples. A carta emoldurada foi para a parede da sala de estar, onde a veríamos todos os dias. Servia como um lembrete físico de que as habilidades de Zara nunca estiveram em questão, apesar das tentativas da senhora Holloway de minar sua confiança e reputação. A validação externa de uma universidade de prestígio parecia a palavra final sobre quem estava certo sobre as capacidades de Zara. Toda vez que eu passava por aquela moldura, sentia gratidão por termos lutado em vez de aceitar o julgamento da senhora Holloway. A carta representava mais do que a aceitação na faculdade. Representava a resiliência de Zara e a recusa da nossa família em deixar o preconceito definir o futuro da nossa filha. O conselho escolar reconheceu Zara em sua reunião pública de janeiro por sua conquista na Olimpíada de Matemática e aceitação na faculdade. Eles a presentearam com um certificado e tiraram fotos para o site do distrito. Depois que a reunião pública terminou, 3 membros do conselho me abordaram em particular para pedir desculpas por não abordar as preocupações sobre a senhora Holloway antes. Eles reconheceram que o distrito deveria ter investigado o padrão anos atrás, quando as primeiras reclamações surgiram. Seus pedidos de desculpas pareceram genuínos, embora não pudessem desfazer o dano que Zara e os outros alunos sofreram. Um membro do conselho admitiu que tinha ouvido rumores sobre o tratamento da senhora Holloway com alunos negros, mas não pressionou pela investigação porque a senhora Holloway tinha antiguidade e forte apoio de alguns pais. Ela disse: "Nossa defesa mudou como o conselho pensa sobre responder a reclamações de discriminação. Destiny recebeu aceitações de faculdades para programas fortes em fevereiro, incluindo admissão no Colégio de Honra da Universidade Estadual." Marina me ligou chorando lágrimas de felicidade quando as aceitações chegaram. Destiny havia reconstruído sua confiança em cursos avançados durante seu último ano, provando a si mesma que pertencia a aulas desafiadoras. Marina e eu celebramos juntas tomando café, gratas por nossas filhas estarem seguindo em frente, apesar dos obstáculos colocados em seus caminhos. Falamos sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivéssemos lutado anos antes, mas também reconhecemos que fizemos o que podíamos quando entendemos o padrão completo. Nossas filhas estavam tendo sucesso agora, e isso importava mais do que remoer o que não podíamos mudar sobre o passado. O primeiro relatório anual da nova política de documentação de integridade acadêmica do distrito foi lançado em março. Os dados mostraram que as preocupações estavam sendo levantadas, de forma mais igualitária entre os grupos raciais, agora que os professores tinham que fornecer evidências específicas, em vez de confiar em sentimentos sobre quem parecia capaz. Antes da política, alunos negros e latinos recebiam encaminhamentos por desonestidade acadêmica a uma taxa 3 vezes maior que alunos brancos e asiáticos, apesar de distribuições de notas, os semelhantes. Após a implementação, as taxas de encaminhamento tornaram-se quase iguais entre os grupos. Os dados provaram que a política estava funcionando para reduzir encaminhamentos discriminatórios. Os professores não podiam mais simplesmente acusar alunos sem documentação. Os números tornaram visível o que famílias como as nossas vivenciaram por anos, mas não podiam provar sem coleta sistemática de dados. A senhora Holloway apresentou sua demissão, efetiva no final do ano letivo. Ela citou motivos pessoais em sua carta de demissão, mas todos os envolvidos nas investigações entenderam que ela estava saindo em vez de continuar ensinando sob observação probatória. O distrito aceitou sua demissão sem protesto. Ela deixou o ensino inteiramente, em vez de tentar se transferir para outro distrito, onde seu registro a seguiria. Algumas pessoas podem dizer que expulsamos uma professora dedicada da profissão, mas eu sabia que responsabilizamos uma educadora por prejudicar alunos ao longo de décadas. A demissão pareceu justiça incompleta, mas mais responsabilidade do que a maioria dos professores. Discriminatórios jamais enfrenta. A escola de ensino médio postou vagas para 2 novos professores de matemática no início do verão, e o comitê de contratação incluiu representantes de pais. Pela primeira vez na história do distrito. Eu atuei nesse comitê ao lado de 3 outros pais, e fizemos a cada candidato perguntas específicas sobre o apoio a alunos de cor em aulas avançadas. Perguntamos como eles responderiam a um aluno negro de alto desempenho, o que sabiam sobre ensino culturalmente responsivo, se já haviam desafiado seus próprios preconceitos sobre quem pertence à matemática avançada. Alguns candidatos deram respostas de livro didático que pareciam ensaiadas. Outros admitiram que nunca haviam pensado muito sobre raça no ensino, o que pelo menos pareceu honesto. 2 candidatos se destacaram porque falaram sobre treinamentos específicos que completaram e experiências reais em sala de aula onde trabalharam para garantir que todos os alunos sentissem que pertenciam. O comitê contratou ambos. Um havia ensinado em um distrito urbano diverso por 7 anos e dirigia um programa de verão de matemática, especificamente para alunos subrepresentados. O outro havia concluído um mestrado focado em equidade na educação e falava apaixonadamente sobre quebrar barreiras para cursos avançados. Nenhum tinha as décadas de experiência da senhora Holloway, mas eles tinham algo mais importante. Eles acreditavam que todos os alunos poderiam se destacar em matemática, independentemente da raça. A matrícula para a turma de cálculo AP do último ano de Zara mostrou algo que eu nunca tinha visto antes. 12 alunos negros matriculados. No ano anterior, Zara tinha sido uma de 3. No ano anterior a turma tinha 2 alunos negros no total. Famílias que mantiveram seus filhos na matemática regular porque não confiavam em como as aulas avançadas funcionavam, estavam dispostas a tentar novamente. Agora, os pais me diziam que se sentiam
sentiam mais seguros enviando seus filhos para o cálculo A, sabendo que a senhora Holloway tinha ido embora, e os novos professores tinham treinamento em equidade. Ver esses números de matrícula foi como assistir algo mudar, não consertado, mas movendo-se em uma direção melhor. Zara conheceu alguns dos outros alunos negros durante a orientação de verão, e voltou para casa falando sobre como parecia diferente não ser uma das poucas na sala. Ela disse que isso a fez perceber o quão isolada ela se sentira no ano anterior, embora nunca tivesse se permitido pensar muito sobre isso na época. O distrito me convidou para falar em uma reunião de pais sobre advocacia em setembro, e quase disse não porque falar em público me deixa nervosa. Mas Marina me convenceu de que outras famílias precisavam ouvir o que tínhamos aprendido. A sala de reuniões continha cerca de 50 pais de escolas de todo o distrito, e eu fiquei na frente com cópias impressas da linha do tempo que criei rastreando as acusações da senhora Holloway. Eu disse a eles para documentar tudo por escrito, salvar cada e-mail, tomar notas após cada telefonema com datas e horários, gravar o que fosse dito em reuniões se o distrito permitisse. Expliquei como construir a coalizão com as famílias de Destiny tornou o padrão inegável de maneiras que uma única reclamação nunca poderia. Enfatizei que os administradores muitas vezes descartam preocupações individuais, mas têm mais dificuldade em ignorar várias famílias contando a mesma história. Falei sobre ser persistente mesmo quando diretores e superintendentes agem como se você estivesse exagerando, ou sendo difícil. Disse que o sistema conta com os pais desistindo, então recusar-se a desistir é a coisa mais poderosa que você pode fazer. Vários pais tomaram notas. Alguns enxugaram os olhos quando descrevi quanto tempo Zara suportou o tratamento da senhora Holloway antes de entendermos o padrão completo. Após a apresentação, os pais fizeram fila para falar comigo. E o que compartilharam deixou claro que a senhora Holloway era apenas um exemplo de um problema muito maior. Uma mãe do ensino fundamental descreveu seu filho sendo retirado do inglês avançado, apesar das altas pontuações nos testes, com professores insistindo que ele ficaria mais confortável em aulas regulares. Um pai da escola primária falou sobre sua filha sendo disciplinada, mais severamente do que alunos brancos pelo mesmo comportamento. Um pai de outra escola de ensino médio mencionou que seu filho foi desencorajado a fazer química A porque o professor não achava que ele estava pronto, apesar de ter notas máximas em aulas de ciências anteriores. Mesmos padrões, professores diferentes, escolas diferentes, assuntos diferentes. As conversas duraram mais de 1 hora após o horário de término agendado da reunião. Trocamos informações de contato e falamos sobre manter a conexão para abordar problemas à medida que surgissem. Dirigi para casa naquela noite entendendo que a luta com a senhora Holloway tinha sido uma batalha em uma guerra que não acabaria tão cedo. O trabalho de mudar sistemas exigia a atenção constante de pessoas dispostas a resistir à discriminação onde quer que ela aparecesse. O dia da formatura chegou no final de maio com céu limpo e temperaturas agradáveis. Zara terminou como oradora da turma com uma média perfeita de 4.0 e a escola pediu a ela para fazer o discurso de formatura. Ela passou 2 semanas escrevendo e revisando, e me deixou ler rascunhos, mas tomou suas próprias decisões sobre o que incluir. O discurso final falava sobre perseverança quando as pessoas duvidam de você, sobre provar a si mesmo através da excelência, sobre não deixar as expectativas limitadas de outras pessoas, definirem o que você é capaz de alcançar. Ela nunca disse o nome da senhora Holloway, mas todos que conheciam a história entenderam exatamente a quem ela se referia quando discutiu avançar, através de situações onde professores questionavam se ela pertencia a aulas desafiadoras. Ela falou sobre a importância de ter pessoas que acreditam em você e agradeceu a mim e a seus outros apoiadores pelo nome. Sua voz permaneceu firme durante todo o discurso, forte e clara. Quando terminou, o público se levantou e aplaudiu por quase 1 minuto. Chorei vendo-a lá em cima com sua beca, pensando em tudo o que ela sobreviveu para chegar àquele momento. Após a cerimônia, vários professores a encontraram na multidão para oferecer parabéns. Sua professora de química a abraçou e disse que tinha sido uma alegria absoluta ensiná-la. Seu professor de inglês disse que a faculdade que ela frequentaria tinha sorte de tê-la. Seu novo professor de cálculo, um dos contratados para substituir a senhora Holloway, disse que Zara havia estabelecido um padrão de excelência que inspirou toda a turma. O chefe do departamento de matemática puxou Zara de lado e pediu desculpas por não reconhecer o padrão da senhora Holloway antes, dizendo que o departamento deveria ter protegido melhor os alunos. Cada conversa parecia ajudar a equilibrar parte do dano da professora que passou 1 ano tentando derrubar Zara. O apoio de educadores que realmente acreditavam em suas habilidades importava, mesmo que não pudesse apagar o que a senhora Holloway havia feito. Marina e eu nos sentamos juntos na arquibancada, assistindo os graduandos atravessarem o palco para receber seus diplomas. Me caminhou de cabeça erguida, usando as cordas de honra douradas que havia ganhado. Jordan caminhou com um enorme sorriso, acenando para sua família. Zara caminhou com confiança tranquila, apertando as mãos do diretor e do superintendente, que eventualmente ouviram nossas preocupações. Falamos sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivéssemos desistido, se tivéssemos aceitado as demissões iniciais do distrito, se tivéssemos deixado a senhora Holloway continuar seu padrão sem contestação. Nossa defesa não tinha consertado tudo. O sistema ainda estava longe de onde precisava estar. Mas protegemos futuros alunos de experimentar o que nossos filhos suportaram. Criamos responsabilidade onde nenhuma existia antes. Provamos que pais trabalhando juntos poderiam forçar instituições a responder à discriminação que prefeririam ignorar. Isso parecia algo que valia a pena celebrar, mesmo reconhecendo quanto trabalho restava. No verão antes da faculdade, Zara conseguiu um emprego como assistente de ensino em um programa de matemática para alunos do ensino fundamental de cor. O programa durou 6 semanas em um centro comunitário, focando na construção de confiança e habilidades em alunos que tinham ouvido que não eram pessoas de matemática. Zara trabalhou com pequenos grupos, ajudando-os a resolver problemas e mostrando-lhes que cometer erros fazia parte do aprendizado. Ela voltava para casa energizada na maioria dos dias, falando sobre avanços que os alunos tiveram, ou coisas engraçadas que as crianças disseram. Uma noite, ela me disse que ajudar alunos mais jovens a se verem como matemáticos parecia pegar algo doloroso e transformá-lo em algo com propósito. Ela disse que a senhora Holloway tentou fazê-la duvidar de suas habilidades, mas agora ela podia usar sua experiência para ajudar outros alunos a evitar essa mesma dúvida. Ela poderia ser a voz encorajadora que precisou durante seu primeiro ano. No início de agosto, recebi uma mensagem pelas redes sociais da mãe de Malik Turner. Ela disse que Malik estava prosperando em sua nova escola,
e decidiu se formar em ciência da computação na faculdade. Ele havia reconstruído sua confiança em suas habilidades e estava animado com seu futuro em um campo técnico. Ela me agradeceu por buscar responsabilidade com o distrito, embora a família deles tivesse escolhido não participar ativamente da investigação. Ela escreveu que ajudou a curar saber que alguém lutou contra a Sra. Holloway, que nossa defesa validou a decisão deles de remover Malik daquela situação tóxica, que ver consequências para as ações da Sra. Holloway deu a eles um fechamento que não sabiam que precisavam. Escrevi de volta agradecendo por entrar em contato e dizendo que estava feliz que Malik estivesse bem. A mensagem dela me lembrou que o impacto de responsabilizar a Sra. Holloway se estendia além apenas das famílias, que estiveram diretamente envolvidas na investigação. O Comitê Consultivo de Equidade do Distrito se reunia todos os meses durante o outono, e eu trouxe artigos de pesquisa mostrando como recomendações de professores para programas de superdotados refletiam viés racial mais do que a capacidade real do aluno. O comitê revisou dados de 3 distritos vizinhos que haviam mudado para múltiplas medidas para identificar alunos talentosos, e os resultados mostraram aumentos significativos na matrícula de negros e latinos em aulas avançadas. Elaboramos uma proposta exigindo que as escolas usassem avaliações padronizadas, portfólios de trabalho dos alunos e opinião dos pais juntamente com recomendações de professores. O Conselho Escolar revisou nossa proposta em dezembro e votou para implementar o novo processo de identificação a partir do ano seguinte. A política não ajudaria, mas protegeria alunos mais jovens de serem negligenciados, porque os professores não conseguiam imaginá-los tendo sucesso. Zara empacotava caixas em seu quarto enquanto eu sentava em sua cama observando. Ela dobrava roupas e separava livros didáticos, decidindo o que manter e o que doar. Perguntei o que ela tinha aprendido com tudo o que aconteceu com Holloway. Ela parou de empacotar e sentou ao meu lado. Ela disse que a experiência ensinou a ela que fazer um trabalho excelente era a melhor maneira de responder às pessoas que duvidavam dela. Mas ela também aprendeu que não deveria ter que trabalhar 2 vezes mais apenas para ser vista como metade tão boa por causa da cor de sua pele. Ela disse que provar a si mesma repetidamente era exaustivo e que futuros alunos não deveriam ter que passar pelo que ela passou. Sua voz permaneceu firme, mas viu quanto o ano lhe custara. Eu disse a ela que estava certa sobre ambas as coisas. A excelência importava, mas o sistema precisava mudar para que alunos negros não enfrentassem suspeita e dúvida constantes. Expliquei que o trabalho de corrigir esses problemas continuaria muito depois que ela partisse para a faculdade, e o progresso acontecia lentamente através de mudanças políticas e medidas de responsabilidade. Zara pegou um livro de cálculo e passou os dedos pela capa. Ela disse que queria voltar durante as férias da faculdade e mentorear alunos do ensino médio, especialmente crianças que se pareciam com ela e precisavam ver alguém que tinha conseguido. Ela queria criar um ambiente de apoio que desejava que existisse desde o início, onde os alunos pudessem se concentrar em aprender em vez de se defender. Um envelope grosso chegou do novo professor de cálculo AP 6 dias antes do dia da mudança. Abri enquanto Zara terminava o café da manhã e dentro havia uma carta manuscrita no papel timbrado da escola. O professor agradecia a Zara por sua liderança na aula e sua disposição em ajudar outros alunos a entender conceitos difíceis. A carta descrevia como a presença de Zara elevou o nível de discussão e tornou a aula melhor para todos. O professor escreveu que a combinação de habilidade e generosidade de Zara representava o melhor do que a educação poderia ser. Zara leu a carta 2 vezes, depois a colocou em sua pasta da faculdade com seus materiais de aceitação. O estacionamento do dormitório transbordava de carros e famílias no dia da mudança. Carregamos caixas por 3 lances de escada enquanto outros alunos e pais faziam o mesmo. A colega de quarto de Zara chegou 1 hora depois de nós e, em 10 minutos, elas estavam falando sobre conjuntos de problemas e técnicas de prova. A colega de quarto também estava estudando matemática e havia competido em competições de matemática durante o ensino médio. Elas compararam teoremas favoritos e debateram diferentes abordagens para resolver problemas de integração. Observando Zara animada e confiante sobre seu futuro acadêmico, senti gratidão por as tentativas de Holloway de esmagar seu espírito terem falhado. Zara pertencia ali, cercada por pessoas que celebravam suas habilidades em vez de questioná-las. Meu telefone vibrou 3 dias após o início do semestre com uma mensagem de texto de Zara. Ela tinha acabado de terminar sua primeira aula de cálculo na faculdade e queria me contar sobre o professor. Ela escreveu que ele era brilhante e encorajador, tratando cada aluno como um matemático capaz, independentemente de sua origem. Ela descreveu como ele fazia perguntas desafiadoras e parecia genuinamente animado quando os alunos se envolviam com o material. Sua mensagem final dizia: aprender deveria ser assim. E eu soube que, apesar do desvio doloroso com Holloway, havia chegado exatamente onde pertencia, pronta para se destacar sem ninguém questionando se ela merecia estar lá.